Neste vídeo, vamos explorar o fascinante universo das galáxias e da formação estelar, levando você a uma jornada tranquila e relaxante pelo cosmos. Prepare-se para se desligar de tudo e se deixar envolver por essa história do universo, enquanto aprende um pouco mais sobre as maravilhas do espaço. Aproveite esse momento para relaxar, e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para mais vídeos como este. Durma tranquilo, sabendo que o universo sempre estará lá, cheio de mistérios e belezas. As galáxias são enormes aglomerados de estrelas, gás, poeira e matéria escura que se mantêm unidos pela força gravitacional. Elas são as unidades fundamentais da estrutura do universo, e todas as estrelas, incluindo o nosso Sol, fazem parte de uma galáxia. A palavra galáxia deriva do grego galáxias, que significa leite, em referência à Via Láctea, a galáxia a qual o sistema solar pertence, cujo nome remonta à sua aparência esbranquiçada quando observada a olho nu. As galáxias podem variar amplamente em tamanho, forma e composição, e sua estrutura é determinada pela interação entre a matéria visível e invisível, pela evolução das estrelas e pela presença de buracos negros supermassivos em seus centros. O conceito de galáxia surgiu lentamente ao longo da história da astronomia. No início, as galáxias eram confundidas com nebulosas, que eram observadas como manchas difusas no céu. Foi somente no século XX que se confirmou que as nebulosas eram, na verdade, sistemas estelares distantes, separadas da nossa própria galáxia, a Via Láctea. Hoje, com o uso de telescópios avançados e observações de galáxias em várias partes do universo, sabemos que existem bilhões de galáxias, cada uma composta por um número impressionante de estrelas e outros corpos celestes. As galáxias podem ser classificadas em 3 tipos principais, com base em sua forma e estrutura: espirais, elípticas e irregulares. Cada tipo de galáxia tem características distintas, que são influenciadas por fatores como a interação gravitacional, a formação de estrelas e a presença de matéria escura. As galáxias espirais são, sem dúvida, as mais reconhecíveis e podem ser facilmente identificadas por seus braços espirais que se estendem a partir de um núcleo central. Essas galáxias possuem uma estrutura em forma de disco, com um bulbo central de estrelas mais velhas e uma região externa composta por braços espirais onde ocorre uma intensa formação estelar. A Via Láctea, a galáxia que contém o Sistema Solar, é um exemplo clássico de galáxia espiral. O núcleo dessas galáxias é geralmente composto por estrelas mais velhas, e muitas vezes, por um buraco negro supermassivo, que exerce uma forte influência gravitacional sobre as estrelas e outros objetos próximos. Os braços espirais, por outro lado, são áreas de maior densidade de gás e poeira, que fornecem o material necessário para a formação de novas estrelas. As galáxias espirais podem ser subdivididas em diferentes classes com base na intensidade e na estrutura de seus braços, variando de galáxias espirais barradas, que possuem uma barra de estrelas atravessando seu núcleo, a galáxias espirais sem barra, com braços mais definidos. As galáxias elípticas, por sua vez, possuem uma forma mais arredondada ou ovalada, sem os braços espirais das galáxias espirais. Elas são compostas principalmente por estrelas mais velhas e têm uma menor taxa de formação estelar, o que significa que não há muito gás ou poeira disponível para a criação de novas estrelas. As galáxias elípticas variam amplamente em tamanho, desde pequenas galáxias anãs até enormes galáxias elípticas gigantes, que podem ter centenas de bilhões de estrelas. Essas galáxias são tipicamente mais antigas e mais estáveis do que as galáxias espirais, com a interação gravitacional entre suas estrelas criando uma distribuição de massa relativamente homogênea. As galáxias elípticas não possuem a estrutura em disco das galáxias espirais, e muitas vezes, têm um núcleo central muito mais denso. Embora as galáxias elípticas não sejam tão eficientes na formação de novas estrelas, elas desempenham um papel crucial na dinâmica do universo, especialmente em aglomerados de galáxias, onde muitas dessas galáxias são encontradas interagindo com outras. O terceiro tipo de galáxia, as galáxias irregulares, não possuem uma forma definida, e sua estrutura é geralmente caótica. Elas não têm a simetria das galáxias espirais ou elípticas e são compostas por uma mistura de estrelas jovens, gás e poeira. As galáxias irregulares podem ser resultado de interações gravitacionais com outras galáxias, como no caso das galáxias que colidem e se fundem, ou de processos internos de formação estelar que não seguem um padrão definido. Muitas galáxias pequenas e distantes são irregulares, e essas galáxias são frequentemente ricas em gás e têm uma taxa de formação estelar relativamente alta, o que significa que estão em um estágio ativo de desenvolvimento. As galáxias irregulares podem se transformar em galáxias espirais ou elípticas à medida que evoluem, dependendo das condições em seu ambiente e das interações com outras galáxias.
Além dos 3 tipos principais de galáxias, existem também galáxias anãs, que são galáxias muito menores, com um número reduzido de estrelas, e que podem ser espirais, elípticas ou irregulares. Essas galáxias são comuns no universo, mas, devido ao seu pequeno tamanho e à baixa luminosidade, são muitas vezes difíceis de observar. A interação entre galáxias também desempenha um papel significativo na formação e evolução das galáxias. A fusão de galáxias pode resultar na formação de novas galáxias com características diferentes daquelas que existiam antes da colisão. Durante essas fusões, o gás e a poeira podem se comprimir, gerando uma intensa formação de novas estrelas. A Via Láctea, por exemplo, está prestes a colidir com a galáxia de Andrômeda, o que provavelmente resultará na fusão de ambas as galáxias e na formação de uma galáxia maior. Embora o processo de fusão galáctica não destrua as estrelas individualmente, ele pode modificar a estrutura da galáxia e influenciar a formação de novas estrelas. Além disso, a presença de matéria escura, uma substância invisível que não pode ser observada diretamente, mas que exerce uma forte influência gravitacional, também afeta a formação e a evolução das galáxias. A matéria escura é responsável por grande parte da massa das galáxias e desempenha um papel crucial na manutenção da estrutura das galáxias e na dinâmica de seus movimentos. Em termos de distribuição no universo, as galáxias estão agrupadas em vastos aglomerados, que podem conter centenas ou até milhares de galáxias. Esses aglomerados de galáxias são formados através da atração gravitacional entre galáxias vizinhas e podem influenciar o comportamento das galáxias dentro deles. Além disso, o universo está em expansão, e as galáxias estão se afastando umas das outras à medida que o espaço entre elas aumenta. Esse movimento é um dos principais indícios de que o universo tem se expandido desde o Big Bang, e a observação das galáxias distantes tem ajudado os cientistas a entender a história e a evolução do universo. Em resumo, as galáxias são estruturas cósmicas imensas e complexas, que podem ter diferentes formas e tamanhos, e desempenham um papel fundamental na organização do universo. A Via Láctea é um exemplo de galáxia espiral, mas existem muitos outros tipos de galáxias, cada uma com características distintas que refletem sua história e evolução. O estudo das galáxias ajuda a entender não apenas a formação e o desenvolvimento das estrelas, mas também os processos cósmicos em larga escala que moldam o universo ao longo do tempo. A formação das galáxias é um processo complexo e fascinante que ocorre ao longo de bilhões de anos. Esse processo está intimamente ligado à evolução do universo desde o Big Bang, e envolve a aglomeração de matéria em uma escala imensa, com a criação de grandes estruturas de gás, poeira e estrelas. Acredita-se que as galáxias se formem a partir de vastas nuvens de gás e poeira que, sob a influência da gravidade, colapsam e se reorganizam, eventualmente dando origem a sistemas estelares e outras estruturas cósmicas. O início da formação de galáxias está diretamente relacionado à época conhecida como Época das Reionizações, que ocorreu cerca de 400 milhões de anos após o Big Bang. Após a explosão inicial, o universo era composto principalmente por hidrogênio e hélio, mas esse material ainda estava disperso e esfriando lentamente. A gravidade começou a atuar, atraindo essas partículas e criando pequenas flutuações nas densidades do gás primordial. À medida que essas flutuações aumentavam, regiões mais densas de gás se formavam, e a gravidade começou a reunir ainda mais material, o que resultou em nuvens de gás em escala galáctica. Essas nuvens de gás e poeira, compostas principalmente por hidrogênio, começaram a colapsar sob sua própria gravidade, iniciando um processo que levaria à formação das primeiras estrelas e, eventualmente, das primeiras galáxias. À medida que o material colapsava, ele se aquecia, e as partículas de gás se aglomeravam em regiões cada vez mais densas. Quando a temperatura atingia níveis suficientemente altos, as condições para a fusão nuclear se tornavam favoráveis, e surgiam as primeiras estrelas. Essas estrelas, conhecidas como estrelas de população terceira, eram muito grandes e massivas, formadas principalmente por hidrogênio e hélio, e começaram a emitir radiação intensa, aquecendo o material ao seu redor e ajudando a formar as primeiras estruturas galácticas. A interação entre as estrelas recém-formadas e o gás circundante desempenhou um papel fundamental na evolução das galáxias. As estrelas emitem radiação intensa e ventos estelares, que liberam enormes quantidades de energia e influenciam o comportamento do gás e da poeira ao seu redor. Essa radiação e os ventos estelares podem aquecer o gás, impedindo sua formação e dispersando o material, ou podem comprimir o gás, incentivando novas formações estelares. O equilíbrio entre essas duas forças é um dos principais fatores que determinam a taxa de formação estelar em uma galáxia.
À medida que o processo de formação estelar se repetia, as galáxias começaram a se estruturar, com as estrelas agrupadas em regiões mais densas e outras áreas contendo gás e poeira que continuavam a se agregar. Esse processo levou à formação das primeiras galáxias, que eram muito diferentes das galáxias que vemos hoje. As primeiras galáxias eram compostas principalmente por estrelas muito jovens e massivas, que queimavam seu combustível rapidamente e, em pouco tempo, explodiam em supernovas. Essas explosões geraram metais pesados, como o oxigênio, o carbono e o ferro, que foram espalhados pelo espaço e começaram a enriquecer o gás ao redor, permitindo a formação de estrelas mais complexas e sistemas planetários. O crescimento das galáxias também foi influenciado pela fusão de galáxias menores. À medida que o universo se expandia, as galáxias começaram a se mover em direção umas às outras, e as interações gravitacionais entre elas causaram fusões que resultaram na formação de galáxias maiores. Essas fusões desempenham um papel importante no crescimento das galáxias, e muitos dos maiores exemplos de galáxias no universo, como a Via Láctea e a galáxia de Andrômeda, provavelmente se formaram dessa maneira. As fusões de galáxias não são apenas eventos que resultam no aumento do tamanho de uma galáxia, mas também afetam sua estrutura e a forma como as estrelas e o gás estão distribuídos. Em algumas fusões, as galáxias podem se reorganizar completamente, e novas ondas de formação estelar podem ocorrer devido à compressão do gás nas regiões centrais. Além disso, a interação entre o gás e o buraco negro supermassivo no centro de muitas galáxias pode resultar em uma intensa emissão de radiação, conhecida como quasar, que ilumina a galáxia e ajuda a dar forma à sua evolução. Durante o processo de formação das galáxias, o gás e a poeira também desempenham um papel crucial na determinação das propriedades da galáxia. O gás é o principal combustível para a formação estelar, e as galáxias que contêm grandes quantidades de gás têm uma taxa de formação estelar mais alta. Além disso, as galáxias com mais gás tendem a ser mais jovens, enquanto as galáxias mais velhas, como as galáxias elípticas, têm menos gás e uma menor taxa de formação estelar. A interação entre o gás, as estrelas e o buraco negro central também desempenham um papel importante na evolução das galáxias. Os buracos negros supermassivos, que se encontram no centro de muitas galáxias, têm uma influência significativa sobre o comportamento do gás ao seu redor. O gás que é atraído para o buraco negro forma um disco de acreção, onde é aquecido a temperaturas extremas e emite radiação intensa. Essa radiação pode aquecer o gás ao redor da galáxia, impedindo sua agregação e, portanto, diminuindo a taxa de formação estelar. O processo de formação das galáxias continua a ser um tema de grande interesse e pesquisa na astronomia moderna. O uso de telescópios espaciais, como o Hubble e o James Webb, tem permitido aos cientistas observar galáxias distantes e estudar sua formação em detalhes. Além disso, a simulação computadorizada de galáxias tem ajudado a entender como as galáxias evoluem ao longo do tempo e como as interações entre estrelas, gás e buracos negros afetam sua estrutura e comportamento. A observação de galáxias distantes também tem permitido aos cientistas estudar a formação de galáxias em tempos muito antigos, proporcionando uma visão sobre como o universo evoluiu desde o Big Bang. Esse estudo tem revelado que as galáxias se formaram muito mais rapidamente nos primeiros bilhões de anos do universo do que se pensava anteriormente. A pesquisa sobre a formação das galáxias não só nos ajuda a entender o passado do universo, mas também nos dá pistas sobre o futuro. As fusões de galáxias, por exemplo, são um processo contínuo, e a Via Láctea está prestes a colidir com a galáxia de Andrômeda em alguns bilhões de anos. Esse evento, embora não cause danos diretos às estrelas devido à imensa distância entre elas, resultará na formação de uma nova galáxia, que será uma mistura das duas galáxias originais. O estudo da formação das galáxias também é fundamental para a busca de vida em outros planetas, já que as galáxias que contêm sistemas estelares com planetas em zonas habitáveis são os locais mais promissores para a busca de vida extraterrestre. Em suma, o processo de formação das galáxias é um dos fenômenos mais intrigantes do universo. Desde o colapso das nuvens de gás e poeira até a formação de estrelas e planetas, as galáxias são os blocos fundamentais da estrutura cósmica. As interações entre estrelas, gás e buracos negros, bem como as fusões entre galáxias, são processos essenciais para a evolução do universo, e seu estudo continua a revelar novos aspectos sobre a origem e o destino do cosmos. A Via Láctea é a galáxia em que o Sistema Solar está localizado, e ela é uma das inúmeras galáxias no universo. Com uma forma espiral, a Via Láctea contém bilhões de estrelas, planetas, poeira e gás, e se estende por uma vastidão impressionante no espaço. Ela é uma das galáxias mais estudadas,
tanto por seu papel central em nosso entendimento do cosmos quanto por ser a casa de nosso próprio sistema solar. A Via Láctea tem uma forma de disco achatado, com um núcleo denso no centro e braços espirais que se estendem para fora. Este disco é cercado por uma região esférica de estrelas e aglomerados globulares, conhecidos como halo galáctico, que contém estrelas mais velhas e esparsas. O centro da galáxia é uma região altamente energética, onde acredita-se existir um buraco negro supermassivo. Acredita-se que esse buraco negro tenha uma massa de cerca de 4 milhões de vezes a do Sol e seja responsável pela dinâmica central da galáxia. A Via Láctea tem um diâmetro de cerca de 100 mil anos-luz, o que significa que a luz, viajando à velocidade de aproximadamente 300 mil km por segundo, levaria 100 mil anos para atravessar toda a galáxia. Além de seu tamanho impressionante, a Via Láctea possui uma estrutura altamente organizada, com braços espirais que contêm grandes concentrações de estrelas jovens, gás e poeira. Esses braços são a principal característica da galáxia e são os locais onde a maior parte da formação estelar ocorre. No centro da galáxia, onde está o buraco negro supermassivo, as estrelas se movem em órbitas mais complexas devido à intensa gravidade. A galáxia também está em constante movimento, com as estrelas orbitando ao redor do centro galáctico. Essas órbitas variam em velocidade, com as estrelas mais próximas ao centro galáctico se movendo mais rapidamente do que aquelas nas regiões externas. A Via Láctea contém uma grande quantidade de estrelas, estima-se que existam entre 100 bilhões a 400 bilhões de estrelas, o que torna a galáxia um dos maiores aglomerados estelares conhecidos. Além disso, a galáxia também abriga diversos tipos de sistemas estelares, incluindo estrelas solitárias, sistemas binários e múltiplos, e aglomerados estelares. Esses sistemas são formados pela interação gravitacional das estrelas, o que resulta em agrupamentos de estrelas que orbitam em torno de um centro comum de massa. Comparada a outras galáxias, a Via Láctea é uma galáxia de tamanho médio. Existem galáxias muito maiores e mais massivas, como a galáxia de Andrômeda, que é a galáxia vizinha mais próxima da Via Láctea e se aproxima em termos de tamanho e número de estrelas. A galáxia de Andrômeda tem um diâmetro de cerca de 220 mil anos-luz e é estimada em ter cerca de 1 trilhão de estrelas. Em contraste, galáxias como as anãs, que podem ter apenas um pequeno número de estrelas, são muito menores que a Via Láctea e têm uma massa bem mais baixa. Além disso, a Via Láctea também está em um processo contínuo de interação com outras galáxias, sendo uma das muitas galáxias dentro do chamado Grupo Local, um conjunto de cerca de 54 galáxias. O Grupo Local inclui não só a Via Láctea e Andrômeda, mas também galáxias menores, como a Galáxia do Triângulo. A Via Láctea está, de fato, se aproximando de Andrômeda a uma velocidade de cerca de 110 km por segundo, e acredita-se que, em cerca de 4 bilhões de anos, as duas galáxias se colidirão, formando uma nova galáxia maior. A colisão não causará grandes impactos diretos nas estrelas da Via Láctea e de Andrômeda, uma vez que as distâncias entre as estrelas são imensas, mas ela resultará na fusão das duas galáxias e na formação de novas estruturas. Essa colisão pode também disparar intensa formação estelar, com o gás e a poeira das duas galáxias colidindo e formando novas estrelas. No entanto, as galáxias não são objetos estáticos e estão em constante movimento e evolução. A Via Láctea, por exemplo, está se afastando de outras galáxias em razão da expansão do universo. No entanto, como está gravemente conectada a outras galáxias no grupo local, sua interação gravitacional com essas galáxias pode atenuar a expansão, permitindo que elas se movam em direções relativamente próximas. Esse movimento galáctico e a interação gravitacional são apenas uma parte do complexo comportamento das galáxias. O estudo da Via Láctea e de outras galáxias fornece aos astrônomos informações valiosas sobre a formação e evolução do universo. As galáxias são como laboratórios naturais, onde os cientistas podem estudar como as estrelas, os planetas e os buracos negros se formam, interagem e evoluem ao longo do tempo. Através da observação da Via Láctea e de galáxias próximas, como Andrômeda, os astrônomos podem entender melhor os processos que ocorreram no passado cósmico, ajudando a reconstituir a história do universo. A Via Láctea também é um local importante para o estudo da astrobiologia, pois é a galáxia que abriga o nosso sistema solar, e é nela que se encontra a Terra, um dos únicos lugares conhecidos até o momento onde a vida floresceu. A busca por vida fora da Terra, em outros planetas e luas localizados em nossa galáxia, é uma das áreas mais ativas da pesquisa astronômica. A Via Láctea contém muitos planetas situados na chamada zona habitável, a região de uma estrela onde as condições são adequadas para a existência de água líquida, um ingrediente essencial para a vida como a conhecemos.
A identificação de exoplanetas, ou planetas fora do nosso sistema solar, é uma das principais áreas de pesquisa, com telescópios como o Kepler e o James Webb da NASA permitindo a observação de milhares de planetas ao redor de estrelas em nossa galáxia. Embora a Via Láctea seja uma galáxia comum em muitos aspectos, sua estrutura, complexidade e o fato de abrigar o sistema solar tornam-na única em nosso entendimento do cosmos. A interação entre suas estrelas, planetas e buracos negros oferece uma janela para o estudo das forças que moldam o universo em grande escala. À medida que a tecnologia avança e novas observações são feitas, nossa compreensão da Via Láctea e do seu papel no universo só tende a crescer, revelando mais sobre a história do cosmos e o destino de galáxias como a nossa. Além disso, o estudo da Via Láctea também pode nos ensinar sobre o futuro da Terra e do nosso sistema solar, especialmente em relação à evolução das estrelas e ao impacto de eventos cósmicos como colisões galácticas. Portanto, a Via Láctea é muito mais do que nossa casa cósmica. Ela é uma chave fundamental para entender o universo em sua totalidade, ajudando a desvendar os mistérios de sua formação, evolução e estrutura. Os buracos negros são alguns dos objetos mais misteriosos e fascinantes do universo, desempenhando um papel crucial na formação, evolução e dinâmica das galáxias. Esses corpos celestes extremamente densos são formados quando uma grande quantidade de matéria é comprimida em um espaço muito pequeno, gerando um campo gravitacional tão forte que nada, nem mesmo a luz, consegue escapar de sua atração. A ideia de buracos negros foi inicialmente proposta pela teoria da relatividade geral de Albert Einstein, mas sua compreensão e aceitação científica só ocorreram muito tempo depois, com o desenvolvimento de observações indiretas e avanços em nossa compreensão da física. No centro de muitas galáxias, incluindo a Via Láctea, encontram-se buracos negros supermassivos, com massas que podem ser milhões ou até bilhões de vezes maiores que a do Sol. Esses buracos negros supermassivos desempenham um papel central na dinâmica das galáxias, influenciando a movimentação das estrelas e outros objetos ao seu redor. Eles podem afetar a formação e a evolução da galáxia, influenciando a maneira como o gás e a matéria se movem dentro da galáxia. A presença de um buraco negro supermassivo no centro de uma galáxia não significa necessariamente que ele será o responsável por destruir a galáxia. Na verdade, muitos estudos sugerem que a existência de um buraco negro supermassivo pode ser essencial para o equilíbrio e a estabilidade da galáxia, pois sua gravidade pode ajudar a organizar o movimento das estrelas e do gás interestelar. Esse efeito é particularmente importante em galáxias ativas, como os quasares, que são alimentados por uma grande quantidade de matéria sendo puxada em direção ao buraco negro central. À medida que a matéria é atraída para o buraco negro, ela forma um disco de acreção, uma estrutura em forma de anel composta por gás e poeira. Esse material se aquece a temperaturas extremamente altas, emitindo radiação intensa, que pode ser observada a enormes distâncias. Essa radiação é uma das principais maneiras de detectar buracos negros supermassivos e estudar sua influência nas galáxias. O processo de acreção também pode liberar jatos de partículas de alta energia que são disparados a velocidades próximas à da luz. Esses jatos podem se estender por grandes distâncias e são uma característica marcante de muitas galáxias ativas. Embora os buracos negros não possam ser observados diretamente, sua presença é detectada por meio de seus efeitos gravitacionais em objetos próximos, como estrelas e gás. A maneira como esses objetos se movem sob a influência do buraco negro fornece pistas sobre sua localização e massa. A observação da forma como matéria se comporta perto de um buraco negro, especialmente em um disco de acreção, permite aos astrônomos calcular a massa do buraco negro e estudar suas propriedades. Os buracos negros também estão ligados a um dos fenômenos mais fascinantes da física teórica, a radiação Hawking. Essa radiação foi proposta pelo físico britânico Stephen Hawking em 1974, como uma maneira de entender o que acontece com os buracos negros a nível quântico. De acordo com a teoria da relatividade geral, nada pode escapar de um buraco negro, nem mesmo a luz. No entanto, a mecânica quântica, que descreve as partículas subatômicas e seus comportamentos, sugere que há flutuações na energia do espaço vazio, criando pares de partículas e antipartículas que se formam e se anulam muito rapidamente. No entanto, perto do horizonte de eventos de um buraco negro, essas flutuações podem ser separadas, com uma partícula caindo no buraco negro e a outra escapando. A partícula que escapa é conhecida como radiação Hawking, e é um fenômeno que prevê que os buracos negros podem emitir radiação, o que contradiz a ideia tradicional de que nada pode escapar deles. Essa radiação não é visível, pois ocorre em comprimentos de onda extremamente curtos, mas sua existência foi uma das maiores descobertas no campo da física teórica.
A radiação Hawking tem implicações profundas para a compreensão da física dos buracos negros. Ela sugere que, ao longo do tempo, os buracos negros podem perder massa, pois a radiação que emitem leva embora energia e matéria. Esse processo, conhecido como evaporação de buracos negros, implica que os buracos negros supermassivos podem eventualmente desaparecer. Embora a taxa de emissão de radiação Hawking seja extremamente baixa para buracos negros grandes, ela é fundamental para entender como os buracos negros podem evoluir ao longo do tempo e como eles se relacionam com as leis da termodinâmica. A teoria de radiação Hawking também levantou questões sobre a natureza da informação no universo. De acordo com a teoria da relatividade geral, toda a informação que cai em um buraco negro é perdida, um conceito conhecido como paradoxo da informação do buraco negro. No entanto, a mecânica quântica sugere que a informação não pode ser destruída, o que criou um dilema fundamental entre essas duas teorias. O estudo da radiação Hawking e da física dos buracos negros continua a ser uma área ativa de pesquisa, com cientistas tentando entender melhor como os buracos negros se comportam a nível quântico e como resolver o paradoxo da informação. A teoria da radiação Hawking é uma das poucas conexões conhecidas entre a relatividade geral, que descreve a gravidade em grande escala, e a mecânica quântica, que descreve as interações em escalas subatômicas. A observação de buracos negros e a medição da radiação Hawking são, no entanto, extremamente desafiadoras devido à natureza da radiação e à dificuldade de observar diretamente buracos negros. Embora os buracos negros não possam ser vistos diretamente, os cientistas estudam suas propriedades através de seus efeitos gravitacionais sobre os objetos ao redor, como as estrelas em sistemas binários e os discos de acreção. Com o desenvolvimento de novas tecnologias, como o telescópio Event Horizon, que capturou a primeira imagem de um buraco negro em 2019, a observação dos buracos negros tem avançado significativamente, proporcionando novas oportunidades para testar teorias sobre sua formação e evolução. Em suma, os buracos negros desempenham um papel central na estrutura e dinâmica das galáxias, especialmente no que diz respeito à sua influência sobre a formação de estrelas, a movimentação de matéria e a geração de radiação intensa. Além disso, a radiação Hawking oferece uma visão fascinante sobre o comportamento dos buracos negros em nível quântico, desafiando nossas concepções sobre a física e a natureza da informação no universo. O estudo dos buracos negros continua a ser um dos maiores desafios da física moderna, com implicações profundas para nossa compreensão do cosmos e das leis fundamentais da natureza. O ciclo de vida das estrelas é um dos fenômenos mais fascinantes e complexos do universo, englobando uma série de processos que vão desde sua formação à sua eventual morte, com consequências dramáticas que afetam a matéria ao seu redor e até mesmo a própria estrutura do cosmos. As estrelas, que são imensas esferas de gás, principalmente hidrogênio e hélio, passam por uma jornada que pode durar bilhões de anos, influenciada por fatores como a quantidade de matéria disponível, a interação com outras estrelas e as leis fundamentais da física. O nascimento de uma estrela começa em vastas nuvens de gás e poeira conhecidas como nebulosas. Essas nebulosas são compostas principalmente por hidrogênio, o combustível que alimentará a estrela durante sua vida. A formação de uma estrela ocorre quando uma região densa de uma nebulosa começa a colapsar sob sua própria gravidade, o que faz com que as partículas de gás se aglomerem e sua temperatura e pressão aumentem. Quando a pressão e a temperatura no núcleo da nuvem atingem níveis suficientes, os átomos de hidrogênio começam a se fundir, liberando uma enorme quantidade de energia. Esse processo, conhecido como fusão nuclear, é o que mantém uma estrela brilhando durante a maior parte de sua vida. Durante sua fase inicial, a estrela entra em uma etapa chamada de sequência principal. Nessa fase, que pode durar bilhões de anos, a estrela consome seu hidrogênio no núcleo por meio da fusão nuclear, convertendo-o em hélio. A energia gerada pela fusão nuclear equilibra a força da gravidade que tenta comprimir a estrela, o que faz com que ela mantenha um tamanho relativamente estável. O tempo que uma estrela passa na sequência principal depende de sua massa. Estrelas mais massivas, por exemplo, consomem seu combustível de forma muito mais rápida do que as estrelas de menor massa, o que significa que elas têm uma vida útil mais curta. Durante sua vida na sequência principal, as estrelas também liberam radiação em forma de luz, o que as torna visíveis aos observadores da Terra. Quando o combustível de hidrogênio de uma estrela começa a se esgotar, o núcleo da estrela começa a se contrair devido à gravidade, enquanto a camada externa se expande. Esse processo causa uma elevação na temperatura do núcleo, permitindo que a fusão de hélio comece.
A estrela entra em uma nova fase de sua vida, chamada de gigante vermelha, na qual ela cresce enormemente e sua cor muda para um tom avermelhado devido ao aumento do tamanho e à diminuição da temperatura superficial. Estrelas de pequena e média massa, como o Sol, eventualmente se tornam gigantes vermelhas antes de passarem por uma fase final relativamente tranquila. No caso do Sol, por exemplo, após consumir todo o hidrogênio em seu núcleo, ele começará a fundir hélio e outros elementos mais pesados, como carbono e oxigênio, através de reações nucleares. Quando o núcleo de uma gigante vermelha não consegue mais suportar o peso das camadas externas, ele colapsa ainda mais, e a estrela pode expelir suas camadas externas, criando uma nebulosa planetária. O núcleo restante, agora composto principalmente por carbono e oxigênio, se torna uma anã branca, uma estrela densa e compacta que, ao longo de bilhões de anos, esfria gradualmente. A morte de uma estrela muito massiva, no entanto, segue um caminho bem mais dramático. Estrelas de grande massa não podem se contentar em se transformar em anãs brancas, pois a pressão gerada pela fusão nuclear não é suficiente para suportar a gravidade das camadas externas da estrela. Quando o combustível nuclear da estrela se esgota, ela não consegue mais evitar o colapso catastrófico de seu núcleo, e a estrela sofre o que é conhecido como uma supernova, uma explosão extremamente violenta que libera uma quantidade imensa de energia e dispersa os elementos mais pesados formados no núcleo da estrela para o espaço. A explosão de uma supernova pode ser vista a distâncias astronômicas e é uma das maiores manifestações de energia do universo. O material expelido pela supernova contribui para a formação de novas estrelas, planetas e outros corpos celestes, enriquecendo o meio interestelar com elementos mais complexos, como ferro e ouro, que são fundamentais para a formação de planetas e, eventualmente, para a existência da vida como conhecemos. Após a supernova, o que resta do núcleo da estrela pode se transformar em um objeto extremamente denso, conhecido como buraco negro, caso a estrela tenha uma massa suficientemente grande. Os buracos negros são regiões do espaço-tempo com uma força gravitacional tão intensa que nada, nem mesmo a luz, pode escapar de sua atração. Eles representam o estágio final de uma estrela massiva e sua existência é uma das consequências mais extremas da morte estelar. Por outro lado, se o núcleo da estrela não for massivo o suficiente para se transformar em um buraco negro, ele se tornará uma estrela de nêutrons, um objeto denso composto principalmente por nêutrons comprimidos. Estrelas de nêutrons são incrivelmente pequenas e densas, com um diâmetro de apenas alguns quilômetros, mas com uma massa que pode ser até 2 vezes maior do que a do Sol. Embora as estrelas de nêutrons não sejam tão dramáticas quanto os buracos negros, elas possuem características fascinantes, como sua rotação extremamente rápida e campos magnéticos poderosos, e podem gerar pulsos de radiação conhecidos como pulsares. O ciclo de vida das estrelas é um processo fundamental para a evolução do universo. As estrelas não apenas iluminam o cosmos, mas também são responsáveis pela criação dos elementos pesados que compõem os planetas e a vida. Durante sua vida, as estrelas transformam o hidrogênio em elementos mais pesados por meio da fusão nuclear, e ao final de suas existências, elas dispersam esses elementos pelo espaço, criando novas gerações de estrelas e planetas. Esse ciclo contínuo de nascimento e morte das estrelas é o que permite a formação e evolução de sistemas planetários, como o nosso, e é a razão pela qual elementos essenciais para a vida, como carbono, oxigênio e nitrogênio, existem no universo. Embora o ciclo de vida das estrelas possa parecer um processo previsível, ele é altamente influenciado por uma variedade de fatores, como a massa da estrela, o ambiente em que ela se encontra e a interação com outras estrelas. O estudo dessas interações e da maneira como as estrelas evoluem é fundamental para entender não apenas a formação do universo, mas também os processos que podem levar ao surgimento de novas formas de vida e à contínua evolução do cosmos. Em última análise, o ciclo de vida das estrelas é um dos fenômenos mais impressionantes do universo, e o estudo de sua formação, evolução e morte continua a revelar novos aspectos sobre a dinâmica do cosmos e a origem dos elementos que compõem tudo o que conhecemos. Estrelas binárias e sistemas estelares múltiplos são configurações astronômicas fascinantes que desempenham um papel crucial na compreensão da formação, evolução e comportamento das estrelas. Esses sistemas, compostos por 2 ou mais estrelas que orbitam em torno de um centro comum de massa, são extremamente comuns no universo e oferecem uma visão única sobre a dinâmica das estrelas e as interações gravitacionais que ocorrem em sistemas estelares complexos. Uma estrela binária é um sistema composto por 2 estrelas que estão ligadas por gravidade e orbitam mutuamente em torno de um centro de massa comum. As estrelas em sistemas binários podem estar separadas por distâncias que variam desde alguns milhões até bilhões de quilômetros, dependendo do tipo de sistema.
Existem diferentes tipos de sistemas binários, classificados de acordo com a natureza da interação entre as estrelas e a maneira como elas são observadas. Um tipo de estrela binária é o sistema de contato, no qual as duas estrelas estão tão próximas uma da outra que suas atmosferas se tocam ou se fundem em uma região conhecida como lóbulo de Roche. Nesses sistemas, as estrelas compartilham matéria, transferindo material de uma para outra, o que pode levar a uma série de fenômenos interessantes, como a formação de discos de matéria ao redor das estrelas. Outro tipo de estrela binária é o sistema espectroscópico, em que as estrelas são muito próximas para serem vistas individualmente, mas sua presença é detectada por meio das alterações nas linhas espectrais de luz devido ao movimento orbital das estrelas. Esse tipo de sistema é fundamental para os astrônomos, pois permite medir as massas das estrelas com grande precisão, um aspecto crucial para entender a evolução estelar. Além disso, existem os sistemas visuais, em que as estrelas são separadas o suficiente para que possam ser observadas diretamente com telescópios, permitindo que os astrônomos estudem as órbitas dessas estrelas e calculem as suas massas, distâncias e outras propriedades. Sistemas binários são importantes para o estudo da física estelar, pois permitem uma análise direta das interações entre estrelas e como elas influenciam a evolução de um sistema estelar. As estrelas em um sistema binário podem influenciar umas às outras de diversas maneiras, como através da transferência de massa, que pode ocorrer quando uma estrela de maior massa atrai material de uma estrela companheira. Esse processo pode ter um impacto significativo no desenvolvimento das estrelas, modificando sua luminosidade, temperatura e até sua estrutura interna. A transferência de massa pode ocorrer de várias maneiras, mas uma das mais comuns é quando a estrela de maior massa enche seu lóbulo de Roche e começa a transferir matéria para a estrela companheira. Esse material, que pode ser em forma de gás ou plasma, é arrastado pela gravidade da estrela companheira e pode formar um disco de acreção ao redor dela. Esse fenômeno é observável em sistemas binários próximos e pode resultar em explosões ou em um aumento significativo da luminosidade de uma das estrelas. A interação entre as estrelas de um sistema binário também pode levar à formação de buracos negros ou estrelas de nêutrons. Isso ocorre quando uma das estrelas atinge o final de sua vida e entra em colapso, formando um buraco negro ou uma estrela de nêutrons. Caso a estrela remanescente tenha uma massa suficiente, ela pode atrair matéria da estrela companheira, gerando radiação intensa e até explosões, como supernovas. A dinâmica de sistemas binários também desempenha um papel importante na formação de sistemas estelares múltiplos. Sistemas estelares múltiplos são configurações que envolvem 3 ou mais estrelas orbitando em torno de um centro de massa comum. Esses sistemas são ainda mais complexos do que as estrelas binárias, pois as interações entre as várias estrelas podem ser mais intensas e imprevisíveis. As estrelas em sistemas múltiplos podem ter interações gravitacionais complexas, o que pode levar a mudanças nas órbitas das estrelas e até mesmo à ejeção de uma ou mais estrelas do sistema. Sistemas estelares múltiplos também podem resultar em eventos de transferência de massa ainda mais dramáticos, como no caso de sistemas com uma estrela massiva que atrai material de várias estrelas companheiras. Esse processo pode gerar uma grande quantidade de radiação, produzindo fenômenos astronômicos como flares estelares ou buracos negros supermassivos. Em termos de formação estelar, sistemas binários e múltiplos desempenham um papel importante no processo de nascimento das estrelas. Muitos sistemas binários se formam a partir de uma única nuvem molecular, em que a gravidade começa a agrupar o gás e a poeira, criando regiões de maior densidade. Quando essas regiões se tornam suficientemente densas, a pressão interna faz com que as estrelas comecem a se formar, eventualmente criando um sistema binário ou múltiplo. A formação de sistemas binários pode ocorrer de 2 maneiras principais: a formação simultânea, em que as 2 estrelas se formam ao mesmo tempo a partir da mesma nuvem de gás, ou a formação subsequente, onde uma estrela já formada atrai uma segunda estrela em sua órbita. O estudo dos sistemas binários e múltiplos também fornece informações sobre a evolução das estrelas. Quando as estrelas estão em sistemas binários, elas podem evoluir de maneira diferente em comparação com aquelas que estão isoladas. Por exemplo, uma estrela em um sistema binário pode passar por uma fase de transferência de massa que modifica sua composição e estrutura, o que pode acelerar ou retardar sua evolução. Em alguns casos, a interação entre as estrelas pode levar à fusão de ambas, resultando em uma única estrela massiva com propriedades diferentes das estrelas originais. Os sistemas binários também são cruciais para a determinação das massas das estrelas. Através da observação de suas órbitas e da medição da quantidade de massa que uma estrela pode atrair de sua companheira, os astrônomos podem calcular com precisão as massas das estrelas.
Isso é fundamental para a compreensão da física estelar, pois a massa de uma estrela é um dos principais fatores que determinam sua evolução e seu destino final, seja em forma de uma anã branca, uma estrela de nêutrons ou um buraco negro. A interação entre as estrelas em sistemas binários e múltiplos pode também influenciar a dinâmica do sistema como um todo. Em alguns casos, as estrelas podem se aproximar tanto uma da outra que suas órbitas se tornam altamente excêntricas, o que pode resultar em colisões ou em outras interações complexas. Esses eventos podem gerar radiação intensa e até mesmo levar à formação de novos tipos de objetos astrofísicos, como pulsares ou quasares. Além disso, sistemas estelares múltiplos oferecem aos astrônomos uma oportunidade única de estudar as diferenças e semelhanças entre as estrelas que compõem um sistema, o que pode fornecer informações sobre como as estrelas se formam e evoluem em diferentes ambientes. Em resumo, estrelas binárias e sistemas estelares múltiplos são componentes essenciais para o estudo da física estelar e da evolução do universo. Essas configurações oferecem uma visão mais detalhada das interações entre estrelas e dos processos que governam a sua formação, evolução e morte. A dinâmica complexa desses sistemas e as interações entre as estrelas fornecem pistas importantes sobre os mistérios do cosmos, ajudando cientistas a entender melhor como as estrelas vivem e morrem e como as forças gravitacionais influenciam a estrutura do universo. A questão sobre a existência de objetos voadores não identificados, OVNIs, e sua possível relação com vida extraterrestre tem fascinado a humanidade por décadas. Esse fenômeno, que há muito tempo é tema de discussões, teorias da conspiração e ficção científica, continua a ser um tópico altamente controverso, com diversos relatos, teorias e até investigações oficiais que alimentam o debate. No entanto, o que exatamente são os OVNIs? São naves alienígenas visitando nosso planeta ou fenômenos naturais e tecnológicos ainda não completamente compreendidos pela ciência? A resposta a essa pergunta ainda é desconhecida, mas a busca por respostas tem gerado uma enorme quantidade de relatórios de avistamentos e teorias que têm desafiado as explicações convencionais sobre o que realmente está acontecendo no céu. O termo OVNI foi adotado na década de 1950 pela Força Aérea dos Estados Unidos para descrever qualquer objeto que fosse avistado no céu sem uma explicação imediata, sem qualquer implicação de que fosse necessariamente de origem extraterrestre. Desde então, milhões de pessoas em todo o mundo afirmam ter testemunhado fenômenos aéreos inexplicáveis. Muitas dessas observações foram relatadas por pilotos de aviões, militares, civis e até astronautas, o que tem dado uma maior credibilidade a essas alegações. Entre os casos mais conhecidos está o incidente de Roswell, ocorrido em 1947, no qual foi relatado que um objeto voador não identificado havia se desintegrado nas proximidades da cidade de Roswell, no Novo México. Inicialmente, as autoridades militares afirmaram que se tratava de um balão de pesquisa, mas após algumas mudanças na narrativa, surgiram alegações de que o governo dos Estados Unidos havia recuperado um disco voador e até corpos de seres extraterrestres. Essa mudança nas declarações gerou especulações e teorias da conspiração que ainda hoje alimentam o imaginário popular sobre OVNIs e a possibilidade de contato com civilizações alienígenas. Com o passar dos anos, outros avistamentos de OVNIs, como o caso de 1967 em Vestal, na Austrália, e o famoso incidente de Rendlesham Forest em 1980, no Reino Unido, continuaram a alimentar o debate. Em todos esses casos, os relatos incluem descrições de objetos com características incomuns, como velocidades extremamente altas, movimentos repentinos e manobras que desafiam as leis da física, características que seriam impossíveis para qualquer aeronave conhecida da época. Além disso, muitos desses avistamentos foram feitos por testemunhas qualificadas, como militares, policiais e pilotos de avião, o que adiciona um grau de credibilidade a essas observações. Ao longo das décadas, o fenômeno dos OVNIs tem sido tratado com ceticismo por muitos cientistas, que sugerem explicações alternativas, como fenômenos atmosféricos desconhecidos, ilusões de ótica, reflexos de luz e até experimentos militares secretos. A natureza sigilosa de muitas pesquisas governamentais sobre aviões e tecnologias experimentais também contribui para a falta de explicações claras. Além disso, muitos céticos argumentam que a falta de provas concretas, como a captura de naves alienígenas ou a análise de materiais de OVNIs, invalida qualquer alegação de que os avistamentos estejam relacionados a seres extraterrestres. No entanto, à medida que os relatórios de avistamentos aumentaram, especialmente no século XXI, algumas mudanças significativas ocorreram. Em 2020, o Pentágono dos Estados Unidos desclassificou oficialmente 3 vídeos gravados por pilotos da Marinha dos Estados Unidos, que mostram objetos voadores não identificados realizando manobras aéreas impressionantes,
como movimentos em alta velocidade, aceleração repentina e mudanças de direção sem qualquer explicação conhecida. Esses vídeos, que foram analisados por especialistas militares e científicos, geraram grande interesse público e reacenderam o debate sobre a possibilidade de que esses fenômenos possam ser de origem extraterrestre ou de tecnologias avançadas que ainda não compreendemos totalmente. O lançamento de documentos e vídeos oficiais pelo governo dos Estados Unidos é um marco importante, pois representa uma mudança na forma como o fenômeno dos OVNIs é tratado por autoridades governamentais. Isso não significa, no entanto, que as explicações extraterrestres sejam as mais plausíveis. Muitos especialistas sugerem que os OVNIs podem ser, de fato, tecnologias avançadas de origens mais terrestres, como experimentos militares secretos ou mesmo novos tipos de aviões de espionagem desenvolvidos por governos de todo o mundo. Outro ponto importante no estudo dos OVNIs são as tentativas de rastrear padrões ou sinais que possam sugerir a presença de vida extraterrestre. Em 1959, o cientista Frank Drake formulou a famosa equação de Drake, que tenta estimar o número de civilizações extraterrestres com as quais poderíamos nos comunicar, com base em fatores como o número de estrelas e planetas habitáveis na Via Láctea. Essa equação sugere que, dado o tamanho do universo, é altamente improvável que sejamos a única forma de vida inteligente. A busca por sinais de rádio provenientes de outras civilizações também é uma parte importante da pesquisa de vida extraterrestre. Programas como o SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, utilizam radiotelescópios para procurar sinais que possam indicar a presença de civilizações avançadas. Embora nenhum sinal de vida extraterrestre tenha sido encontrado até hoje, a pesquisa continua e novos métodos de detecção, como o uso de inteligência artificial para analisar dados de rádio, têm sido aplicados para aumentar as chances de sucesso. Apesar de todos esses esforços científicos, o mistério dos OVNIs ainda não foi resolvido, e as possibilidades continuam a gerar uma enorme quantidade de teorias e suposições. Muitos acreditam que os OVNIs são uma manifestação de vida extraterrestre, enquanto outros argumentam que são apenas fenômenos naturais ou tecnológicos desconhecidos. Alguns, no entanto, acreditam que o governo tem conhecimento de vida extraterrestre, mas está ocultando essas informações por razões de segurança nacional ou outros interesses. Embora muitas dessas teorias sejam baseadas em especulações, é inegável que os avistamentos de OVNIs e os relatos de testemunhas continuam a desafiar nossa compreensão do que é possível. A questão de se os OVNIs são fatos ou ficção permanece em aberto, mas o crescente interesse público e o reconhecimento oficial por parte de governos de que o fenômeno merece investigação tornam a discussão cada vez mais relevante. À medida que as tecnologias de observação se tornam mais avançadas e a pesquisa científica sobre vida extraterrestre continua, talvez, um dia, possamos finalmente desvendar o mistério dos OVNIs e entender o que realmente está acontecendo no céu. Até lá, a dúvida sobre a origem desses fenômenos permanecerá um dos maiores enigmas da ciência e da exploração humana. A Área 51, localizada no deserto de Nevada, nos Estados Unidos, é uma instalação militar altamente secreta que tem sido alvo de inúmeras teorias da conspiração e especulações sobre seu envolvimento com a pesquisa e ocultação de informações relacionadas a objetos voadores não identificados, OVNIs. Sua existência foi reconhecida oficialmente pelo governo dos Estados Unidos apenas em 2013, após a liberação de documentos classificados, mas desde muito antes, a base tem sido associada a alegações de atividades extraterrestres. A Área 51 foi criada na década de 1950, durante a Guerra Fria, com o objetivo inicial de testar aeronaves de espionagem, como o U-2, um avião de alta altitude projetado para missões de vigilância sobre a União Soviética. Ao longo das décadas, a base tornou-se um local de testes para uma variedade de aeronaves experimentais, e devido à sua localização remota e sigilosa, gerou um grande número de rumores e teorias relacionadas a fenômenos aéreos não explicados, especialmente no contexto de OVNIs. A ideia de que a Área 51 esteja envolvida com OVNIs ganhou força em 1947, após o famoso incidente de Roswell, no qual se alegou que um disco voador havia caído nas proximidades da cidade de Roswell, no Novo México. O governo dos Estados Unidos inicialmente afirmou que o objeto era um balão de pesquisa militar, mas posteriormente mudou sua versão para afirmar que se tratava de um disco voador. Essa mudança de narrativa gerou um grande interesse público e fomentou uma série de teorias conspiratórias sobre a verdadeira natureza do que ocorreu em Roswell e o envolvimento do governo dos Estados Unidos com a pesquisa de tecnologia extraterrestre. A conexão entre a Área 51 e os OVNIs ganhou notoriedade em 1989, quando Robert Lazar, um físico que alegou ter trabalhado na base,
fez declarações bombásticas sobre ter visto e trabalhado em uma nave alienígena que estava sendo estudada ali. Lazar afirmou que a base possuía tecnologias avançadas, incluindo naves de origem extraterrestre, e que o governo estava tentando retroengenheirar essas naves para entender sua tecnologia. Lazar também alegou que a base estava envolvida com a observação e análise de seres extraterrestres, o que gerou ainda mais especulações e alimentou a ideia de que a Área 51 era o centro de uma encobertura massiva relacionada à presença de vida extraterrestre na Terra. Embora as alegações de Lazar tenham sido amplamente contestadas e nunca confirmadas por fontes oficiais, sua história se tornou um marco importante na cultura popular relacionada ao fenômeno dos OVNIs, contribuindo para a construção da imagem da Área 51 como um local de atividades secretas envolvendo extraterrestres. Além disso, a constante presença de segredos e restrições no acesso à base alimentou ainda mais o mistério. A instalação foi cercada por uma grande área de segurança, com avisos sobre o perigo de aproximação e vigilância por satélites e aeronaves. A presença de cercas, sinalizações de proibição e patrulhas militares em áreas próximas à base alimentou rumores de que algo muito mais sinistro estava sendo ocultado ali. Para muitos, a Área 51 passou a ser vista como o epicentro de um encobrimento governamental, onde tecnologias alienígenas estavam sendo estudadas e armazenadas em segredo absoluto. Com o avanço das tecnologias de satélite e da capacidade de capturar imagens de alta resolução, a base foi monitorada e fotografada por várias fontes externas, mas nunca houve uma explicação oficial clara sobre o que ocorria dentro de suas instalações. Em 2013, com a liberação dos documentos secretos pelo governo dos Estados Unidos, a base foi finalmente reconhecida como uma instalação de testes militares e de aeronaves experimentais, mas o governo sempre negou qualquer envolvimento com OVNIs ou extraterrestres. Mesmo assim, o fato de a Área 51 ser uma área altamente restrita e seu histórico de mistério continuam a atrair a atenção de ufólogos, teóricos da conspiração e entusiastas da busca por vida extraterrestre. A Área 51 também ganhou destaque na cultura popular, sendo mencionada em filmes, programas de televisão e até mesmo em videogames. Filmes como Independence Day e a série de TV Arquivo X exploraram a ideia de que o governo dos Estados Unidos estaria ocultando informações sobre OVNIs e extraterrestres em locais como a Área 51. Essa representação midiática ajudou a perpetuar o mito da base como local onde se encontra a verdade sobre os OVNIs e onde as evidências de vida extraterrestre seriam mantidas em segredo. Nos últimos anos, o crescente interesse por OVNIs e o desclassificar de documentos relacionados ao fenômeno pelos governos de vários países trouxeram de volta a atenção à Área 51. Em 2019, um evento viral conhecido como Storm Área 51 ganhou grande popularidade nas redes sociais, com pessoas se organizando para invadir a base e descobrir o que realmente estava acontecendo lá. Embora o evento tenha sido em grande parte uma brincadeira, ele refletiu o crescente desejo público de acessar as informações mantidas em segredo e de desvendar os mistérios relacionados aos OVNIs. Apesar da popularidade da teoria de que a Área 51 está envolvida com OVNIs, muitos cientistas e especialistas em astronomia e astrofísica permanecem céticos em relação a essas alegações. A maioria dos estudiosos acredita que os avistamentos de OVNIs podem ser explicados por fenômenos naturais, tecnologias de aeronaves experimentais ou ilusões de percepção. Além disso, não há evidências concretas que provem que o governo dos Estados Unidos tenha realmente encontrado ou tenha contato com extraterrestres. A busca por vida extraterrestre continua sendo uma área de intensa pesquisa científica, com astrônomos e cientistas tentando localizar sinais de vida em outros planetas através de telescópios e sondas espaciais. Contudo, a relação entre a Área 51 e o mistério dos OVNIs permanece um tema fascinante e controverso, que alimenta uma grande quantidade de especulações e teorias. A base, com sua localização remota e acesso restrito, continua a ser um símbolo do segredo e do mistério, e embora o governo dos Estados Unidos tenha feito esforços para esclarecer sua função, a imaginação popular continua a associá-la a enigmas não resolvidos sobre vida extraterrestre. O mistério que envolve a Área 51 não é apenas uma questão de evidências concretas ou descobertas científicas, mas também um reflexo do fascínio humano pelo desconhecido. A ideia de que podemos não estar sozinhos no universo, e que o governo está escondendo essa verdade, continua a ser uma questão que desperta o interesse de milhões de pessoas ao redor do mundo. Assim, a Área 51 continuará a ser um dos maiores símbolos do mistério e da curiosidade sobre os OVNIs, atraindo tanto céticos quanto os que acreditam que a verdade ainda está sendo escondida. A busca por vida extraterrestre é uma das áreas mais fascinantes e misteriosas da ciência moderna, envolvendo cientistas de várias disciplinas, como astronomia, biologia e física.
A questão de saber se estamos sozinhos no universo tem sido uma preocupação humana há séculos, mas foi apenas nas últimas décadas que os avanços tecnológicos e metodológicos permitiram uma busca sistemática e científica por sinais de vida em outros planetas. A exploração do espaço, o estudo de exoplanetas e a busca por sinais de rádio são apenas algumas das maneiras pelas quais a ciência tenta responder a essa pergunta fundamental. A primeira etapa na busca por vida extraterrestre foi o desenvolvimento de tecnologias que nos permitiram observar o universo com uma precisão sem precedentes. Radiotelescópios e satélites são ferramentas cruciais nesse processo, permitindo que cientistas capturem sinais de rádio e outras emissões eletromagnéticas de planetas e estrelas distantes. Radiotelescópios, como o famoso Radiotelescópio de Arecibo, que operava em Porto Rico até 2020, e o Radiotelescópio de Green Bank, nos Estados Unidos, são essenciais para captar sinais de rádio que podem ser indicativos de atividades tecnológicas em planetas distantes. Esses telescópios são capazes de detectar ondas de rádio em uma vasta gama de frequências, que podem ser emitidas por tecnologias avançadas, como as utilizadas por civilizações extraterrestres. O princípio por trás dessa busca é relativamente simples. Se uma civilização alienígena é tecnologicamente avançada o suficiente para emitir sinais de rádio, esses sinais poderiam viajar por vastas distâncias até alcançar a Terra. A ideia de que essas emissões poderiam ser captadas por nossos radiotelescópios é conhecida como a busca por sinais de inteligência extraterrestre, ou SETI, uma sigla que significa Search for Extraterrestrial Intelligence. O SETI começou formalmente na década de 1960, quando o radioastrônomo Frank Drake iniciou o que seria conhecido como o Projeto OSMA. Drake e sua equipe usaram um radiotelescópio para procurar sinais de rádio de estrelas próximas, com o objetivo de identificar qualquer sinal que pudesse ser proveniente de uma civilização alienígena. Embora nenhum sinal tenha sido encontrado até hoje, a busca por sinais de rádio continua sendo um dos métodos mais promissores para detectar vida extraterrestre. Além disso, os radiotelescópios também têm um papel importante na análise de sinais naturais que podem sugerir a presença de vida em outros planetas. Isso inclui a busca por radiação de hidrogênio, elementos essenciais à vida como a conhecemos, ou outras assinaturas químicas que possam indicar condições habitáveis em planetas distantes. Para avançar na busca por vida extraterrestre, não basta apenas captar sinais de rádio. O estudo de exoplanetas, planetas que orbitam estrelas fora do nosso sistema solar, tem sido uma parte fundamental da pesquisa. Nos últimos anos, a descoberta de exoplanetas tem se intensificado, especialmente após o lançamento do telescópio espacial Kepler, da NASA, em 2009. O Kepler foi projetado para identificar planetas semelhantes à Terra, conhecidos como planetas habitáveis, ou seja, planetas que estão localizados na chamada zona habitável, onde as condições são ideais para a existência de água líquida, uma substância essencial para a vida como conhecemos. O estudo de exoplanetas oferece aos cientistas uma visão mais clara das condições que podem ser necessárias para sustentar a vida. Alguns dos exoplanetas descobertos apresentam características semelhantes às da Terra, como tamanho, temperatura e composição atmosférica, o que os torna alvos ideais para a busca de sinais de vida. Além disso, a missão do telescópio espacial James Webb, lançado em 2021, promete ampliar ainda mais nossa capacidade de estudar exoplanetas. LEB é um telescópio infravermelho de última geração que pode observar atmosferas de planetas distantes e buscar assinaturas químicas de vida, como o oxigênio ou o metano, que podem ser indicativas de processos biológicos. A pesquisa de sinais de vida em outros planetas também se beneficia da utilização de satélites, que ajudam a expandir o alcance da observação e oferecem uma plataforma ideal para o monitoramento contínuo do espaço. Satélites como o Hubble, o Spitzer e o Kepler são fundamentais para a coleta de dados sobre a composição e a estrutura dos exoplanetas, além de permitirem a análise das atmosferas desses planetas. A análise de atmosferas planetárias pode revelar se existem condições favoráveis à vida, como a presença de oxigênio, dióxido de carbono, nitrogênio e outros gases que, na Terra, estão associados a processos biológicos. A busca por vida também envolve o estudo das condições extremas em que a vida pode prosperar, como as encontradas em ambientes terrestres de alta radiação, altas pressões ou temperaturas extremas. Isso ampliaria o escopo da pesquisa, permitindo que os cientistas considerassem a possibilidade de vida em condições que, à primeira vista, pareceriam inóspitas. Um exemplo disso são os estudos feitos com micro-organismos que habitam fontes termais e outras regiões de condições extremas na Terra. Esses organismos, conhecidos como extremófilos, são resistentes a condições que seriam letais para a maioria das formas de vida.
O estudo de extremófilos fornece pistas sobre como a vida poderia existir em ambientes alienígenas, onde as condições podem ser muito diferentes das encontradas na Terra. A busca por vida extraterrestre não se limita apenas ao estudo de planetas e sinais de rádio. Ela também envolve o envio de missões espaciais para explorar outros corpos celestes diretamente. Uma das missões mais notáveis foi a exploração de Marte, que já foi alvo de várias missões, como os rovers Curiosity e Perseverance, enviados pela NASA para estudar a superfície do planeta em busca de sinais de vida passada ou presente. A análise do solo e da atmosfera de Marte tem revelado que o planeta já teve condições habitáveis no passado, com a presença de água líquida e outros elementos essenciais para a vida. Embora ainda não tenha sido encontrada nenhuma evidência definitiva de vida extraterrestre, as descobertas feitas em Marte e em outros planetas ajudam a refinar nossa compreensão das condições que poderiam permitir a vida em outros lugares. A busca por vida extraterrestre é, portanto, um esforço multifacetado que envolve uma combinação de observação de exoplanetas, análise de sinais de rádio, pesquisa de condições extremas e missões espaciais. Embora ainda não tenhamos encontrado vida fora da Terra, os avanços tecnológicos e científicos continuam a abrir novas possibilidades e aumentar nossa compreensão do cosmos. Cada nova descoberta nos aproxima um pouco mais de uma resposta para a pergunta que tem intrigado a humanidade por milênios: estamos sozinhos no universo? O futuro da exploração espacial promete revelar mais sobre os mistérios do cosmos, e a busca por vida extraterrestre permanecerá uma das fronteiras mais emocionantes da ciência. A matéria escura é uma das grandes incógnitas da física moderna, sendo uma substância misteriosa que compõe cerca de 27% do universo, mas que ainda não foi detectada diretamente. Sua existência foi proposta para explicar observações astrofísicas que não podem ser explicadas apenas pela matéria visível, ou seja, aquela que emite, reflete ou absorve luz. A matéria visível é responsável por formar as estrelas, planetas e galáxias que podemos observar através de telescópios. No entanto, quando cientistas estudam o movimento das galáxias e a maneira como elas se comportam no espaço, percebem que existe uma grande quantidade de massa que não pode ser vista diretamente. A matéria escura é, portanto, um conceito introduzido para explicar essas discrepâncias entre o que observamos e o que as leis da física nos dizem que deveria acontecer. Em termos mais simples, a matéria escura é algo que não emite luz, nem radiação, e por isso não pode ser observada diretamente com telescópios tradicionais, mas sua presença é identificada devido aos efeitos gravitacionais que exerce sobre matéria visível. O conceito de matéria escura surgiu pela primeira vez na década de 1930, quando o astrofísico suíço Fritz Zwicky observou que as galáxias em aglomerados estavam se movendo de uma maneira que não poderia ser explicada apenas pela matéria visível que ele estava observando. Zwicky percebeu que a velocidade das galáxias era tão alta que, sem uma quantidade maior de massa, elas simplesmente se afastariam umas das outras, sem a gravidade necessária para mantê-las unidas. Ele sugeriu que havia uma forma de matéria invisível que estava contribuindo para a gravidade no aglomerado. No entanto, foi apenas nas décadas seguintes que os cientistas começaram a aceitar a ideia de que a matéria escura realmente existia. Uma das maiores evidências que sustentam a teoria da matéria escura vem das observações de galáxias e sua rotação. Quando os astrônomos observam as galáxias, notam que as estrelas na periferia das galáxias se movem a uma velocidade muito maior do que o esperado, com base na quantidade de matéria visível que podemos observar. Se as estrelas estivessem orbitando ao redor de um centro de massa visível, como as estrelas no centro da galáxia, suas velocidades seriam muito mais baixas. Isso sugere que há algo mais, algo invisível, que está fornecendo a gravidade necessária para manter as estrelas tão próximas umas das outras. O comportamento observado nas galáxias, quando analisado sem considerar a matéria escura, sugeriria que as galáxias se desintegrariam ou se espalhariam no espaço. Essa discrepância foi um dos primeiros indícios de que algo além da matéria visível estava influenciando a estrutura das galáxias. Além disso, as observações de lentes gravitacionais, que ocorrem quando a gravidade de um objeto massivo, como uma galáxia, distorce a luz de objetos mais distantes, também fornecem pistas importantes sobre a presença de matéria escura. Quando a luz de objetos distantes passa por grandes concentrações de matéria escura, essa luz é curvada de maneira previsível, permitindo que os cientistas calculem a quantidade de matéria escura presente nas galáxias e aglomerados de galáxias. Isso também confirma que a matéria escura não é apenas uma teoria, mas sim uma parte fundamental da estrutura do universo. A influência da matéria escura vai muito além da forma como as galáxias se mantêm unidas. Ela também desempenha um papel crucial na formação e evolução das galáxias.
Acredita-se que a matéria escura seja responsável por fornecer a gravidade necessária para atrair a matéria visível durante a formação das galáxias. Sem a presença dessa matéria invisível, a gravidade gerada pela matéria visível não seria suficiente para formar as galáxias como as conhecemos. Dessa forma, a matéria escura influencia diretamente a estrutura das galáxias, ajudando a organizar as estrelas, os planetas e outros componentes cósmicos em grandes aglomerados e redes no espaço. A distribuição da matéria escura também tem implicações importantes para o modelo cosmológico. Segundo a teoria do Big Bang, o universo começou a se expandir a partir de um ponto extremamente denso e quente há cerca de 13,8 bilhões de anos. Durante esse processo de expansão, a matéria visível começou a se agrupar sob a influência da gravidade, formando as primeiras estrelas e galáxias. No entanto, sem a presença de matéria escura, esse processo teria ocorrido de maneira muito diferente. A matéria escura ajuda a acelerar a formação das estruturas no universo, fornecendo a atração gravitacional necessária para que a matéria visível se agregasse e formasse as galáxias, aglomerados e outras estruturas cósmicas. O estudo da matéria escura também é fundamental para a compreensão da aceleração da expansão do universo. A descoberta de que o universo está se expandindo a uma taxa acelerada levou os cientistas a especular sobre a presença de uma força desconhecida, conhecida como energia escura. Embora a matéria escura e a energia escura sejam conceitos diferentes, ambos desempenham papéis cruciais na evolução do universo. A matéria escura ajuda a explicar a estrutura em larga escala do universo, enquanto a energia escura é responsável pela aceleração da expansão do universo. As duas são fenômenos interligados e fundamentais para a compreensão do cosmos. Embora a matéria escura tenha sido confirmada por meio de suas interações gravitacionais com a matéria visível, sua natureza exata ainda é um grande mistério. Os cientistas ainda não sabem o que ela é composta, mas existem várias teorias. A hipótese mais amplamente aceita é que a matéria escura é composta por partículas subatômicas chamadas WIMPs, Weakly Interacting Massive Particles. Essas partículas teriam uma massa significativa, mas interagiriam muito fracamente com a matéria comum, o que explicaria por que não podem ser observadas diretamente. Outras teorias sugerem que a matéria escura poderia ser composta por átomos desconhecidos ou partículas ainda mais exóticas, como axions. Para descobrir a verdadeira natureza da matéria escura, os cientistas estão desenvolvendo experimentos que tentam detectá-la diretamente, como os detectores subterrâneos sensíveis a partículas e os telescópios que buscam sinais de partículas de matéria escura. Embora ainda não tenha sido detectada diretamente, a matéria escura continua sendo um dos maiores desafios da física e da astronomia. Ela desempenha um papel fundamental na formação das galáxias, na estrutura do universo e até na aceleração da expansão do cosmos. Seu estudo é essencial para entender como o universo funciona em níveis fundamentais, e novos avanços tecnológicos e experimentos científicos podem, no futuro, revelar mais sobre essa substância misteriosa que molda o nosso universo. A teoria do Big Bang é uma das mais fundamentais para a compreensão da origem e evolução do universo. Ela postula que o universo teve um início extremamente quente e denso há cerca de 13,8 bilhões de anos, a partir de um ponto singular que se expandiu rapidamente. Esse evento inicial não deve ser confundido com uma explosão convencional, mas com uma expansão súbita e extrema do espaço-tempo. Desde então, o universo tem se expandido de maneira contínua e acelerada, o que é uma das evidências que sustentam a ideia de que ele não apenas começou de um único ponto, mas também continua em expansão. Essa expansão é observada de várias maneiras, mas a mais notável é através do desvio para o vermelho das galáxias distantes, um fenômeno que indica que elas estão se afastando de nós. O desvio para o vermelho ocorre devido ao efeito Doppler, em que a luz emitida por objetos em movimento para longe de nós é esticada, resultando em um deslocamento para o lado vermelho do espectro luminoso. Esse fenômeno foi observado pela primeira vez por Edwin Hubble na década de 1920. Quando ele notou que as galáxias mais distantes estavam se afastando de maneira proporcional à sua distância. Isso levou à formulação da lei de Hubble, que afirma que quanto mais distante uma galáxia está de nós, mais rapidamente ela se afasta. Esse comportamento foi uma das primeiras evidências de que o universo está se expandindo e, portanto, teve um início em um estado de alta densidade e temperatura. A expansão do universo não significa que as galáxias estão simplesmente se movendo através do espaço, mas sim que o próprio espaço entre elas está se expandindo. De forma mais simples, imagine uma passadeira de pontos onde cada ponto é uma galáxia. À medida que o tempo passa, a passadeira se estica, e os pontos ficam mais distantes uns dos outros.
Isso é o que está acontecendo com o universo em grande escala. A expansão não é algo que ocorre de maneira uniforme, mas sim que é acelerada. O estudo de galáxias distantes fornece insights importantes sobre essa expansão contínua. As galáxias mais afastadas estão, de fato, muito mais distantes do que as galáxias próximas, o que implica que estamos observando o universo em estágios iniciais de sua existência. Ao estudar essas galáxias distantes, os astrônomos conseguem olhar para trás no tempo, devido à velocidade finita da luz. Quando observamos uma galáxia a bilhões de anos-luz de distância, estamos, na verdade, vendo como ela era bilhões de anos atrás, pouco após o Big Bang. Isso permite que os cientistas estudem como as galáxias se formaram e evoluíram ao longo do tempo. As galáxias distantes, que aparecem como pequenos pontos de luz em nossos telescópios, oferecem uma janela para o passado do universo. No entanto, devido à enorme distância que nos separa dessas galáxias, a luz que recebemos delas é bastante tênue, o que dificulta o estudo detalhado. Para superar essa limitação, os astrônomos utilizam telescópios poderosos e sofisticados, como o telescópio espacial Hubble, que capturam imagens de galáxias distantes em diferentes comprimentos de onda, permitindo aos cientistas estudar sua composição, estrutura e comportamento. Além disso, a observação de galáxias distantes também pode ajudar a entender melhor a aceleração da expansão do universo, que é um dos maiores mistérios da cosmologia. Nos anos 90, astrônomos descobriram que, ao invés de desacelerar devido à atração gravitacional da matéria, o universo está se expandindo cada vez mais rápido. Esse fenômeno foi atribuído à presença de uma força desconhecida chamada energia escura, que representa cerca de 68% do conteúdo total do universo. A energia escura tem um efeito repulsivo, que acelera a expansão do espaço-tempo. A descoberta de que a expansão do universo está acelerando foi uma das maiores surpresas da cosmologia moderna, e ainda gera muitas questões sobre a natureza dessa energia escura e como ela influencia o destino final do universo. As galáxias distantes também estão ligadas a outra questão importante: o conceito de horizonte cósmico. Esse horizonte define a distância máxima a qual podemos observar, ou seja, é a fronteira do universo observável. Como o universo está em constante expansão, a luz de galáxias que estão além desse horizonte nunca chegará até nós. Isso implica que há regiões do universo que nunca poderemos observar diretamente, limitando nosso entendimento completo do cosmos. À medida que o universo continua a se expandir, mais galáxias se afastam de nós, e, eventualmente, aquelas que estão além do horizonte cósmico se tornarão inobserváveis. Esse fenômeno tem implicações profundas sobre a forma como entendemos o universo em grande escala e o futuro da cosmologia. Além disso, ao estudar as galáxias distantes, os cientistas também podem explorar a formação das primeiras estrelas e galáxias após o Big Bang. Esse período, conhecido como Era da Recombinação e Era das Galáxias, foi crucial para o desenvolvimento do universo, pois as primeiras estrelas e galáxias começaram a se formar a partir do gás primordial de hidrogênio e hélio. O estudo das galáxias distantes também permite que os astrônomos testem e refinem a teoria do Big Bang. Ao observar galáxias que surgiram no início do universo, podemos entender melhor os processos de formação galáctica e a evolução das estruturas cósmicas. Isso é essencial para validar ou modificar o modelo cosmológico atual. Em suma, o estudo das galáxias distantes e da expansão do universo oferece uma rica fonte de informações sobre a história e a evolução do cosmos. A teoria do Big Bang, com sua proposta de um universo em constante expansão, tem sido confirmada por uma série de observações e experimentos, e a descoberta de uma aceleração na expansão do universo tem desafiado os cientistas a buscar explicações mais profundas sobre o que está impulsionando essa aceleração. À medida que a tecnologia avança, novos telescópios e experimentos, como o telescópio espacial James Webb, vão possibilitar uma observação ainda mais precisa das galáxias distantes, proporcionando uma compreensão mais completa do universo em que vivemos e de seu destino final. O estudo dessas galáxias não é apenas uma investigação científica sobre o passado, mas também um meio de entender o futuro do universo e as leis fundamentais que regem sua existência. E assim concluímos nossa jornada pelo universo das galáxias e estrelas. Espero que esse vídeo tenha proporcionado um momento de tranquilidade e reflexão, ajudando você a relaxar e a se preparar para uma boa noite de sono. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para acompanhar mais vídeos incríveis como este. Que você tenha uma noite de descanso profundo, sabendo que o cosmos está sempre lá, vasto e sereno. Até o próximo vídeo.